pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um Fica em Casa Aprendendo. Eu sou o professor Celso Ramos, seu professor de Biologia. Vamos para mais uma aula de Biologia e nessa aula, pessoal, eu quero que vocês fiquem ligados, porque nós vamos trabalhar a respeito de sucessão ecológica, mais especificamente trabalhando por meio de exercícios. Eu quero comentar algumas questões com vocês, quero que vocês fiquem ligados, peguem o caderno, anotem tudo, para que a gente possa entender como que esse tipo de assunto pode cair nas provas de Enem ou de qualquer que seja o vestibular que você possa prestar. Então, a primeira questão, ela diz o seguinte: a sucessão ecológica ocorre até que se atinja o estágio final, onde é observada uma comunidade relativamente estável. O produto final do processo de sucessão é chamado de quê? Pessoal, nós tivemos uma aula sobre sucessão ecológica e nessa aula eu expliquei para vocês que a natureza ela tem uma capacidade de se regenerar, ou seja, quando o ambiente sofre uma mudança brusca, esse ambiente ele tende a recolonizar aqueles espaços que foram extinguidos algumas espécies. Por exemplo, eu dei o caso de uma ilha, né, que tem um vulcão chamado Krakatoa, e nessa ilha ocorreu uma grande erupção vulcânica, onde todos os indivíduos daquele ambiente foram extintos. E aí, um tempo depois, foram feitas expedições e percebeu-se que o ambiente ele foi recolonizado. Novas plantas nasceram naquele local, novas espécies voltaram a viver naquele local. E esse processo é chamado de sucessão ecológica primária. Só que existe também a sucessão ecológica secundária. Na sucessão ecológica secundária, eu dei até o exemplo de quando você tem um terreno cheio de capim, cheio de mato, e aí você manda limpar aquele terreno. Então, inicialmente, aquele terreno que foi eliminado muitas espécies de plantas, ele vai voltar a nascer plantas, vegetação, se por acaso ninguém fizer nada. Esse processo em que vai aumentando a quantidade de seres vivos naquele local que foi extinguido aqueles indivíduos, aquelas espécies, esse processo é chamado de sucessão ecológica. Nesse caso é secundário. Secundário porque a recolonização ela vai acontecer num ambiente que antes já era habitado. E aí, nessa questão, ele está falando aqui que o processo de sucessão ecológica ele vai chegar a um final. Logicamente que quando eu tenho um ambiente que está desabitado, ao passo que o tempo ele vai transcorrendo, vai nascendo novas espécies, novos indivíduos vêm de outros locais para habitar naquele local, até chegar um momento de estabilidade. Né? É justamente isso que ele está falando. Ó. A sucessão ecológica ocorre até que se atinja o estágio final, onde é observada uma comunidade relativamente estável. E aí ele está perguntando qual é o produto final do processo de sucessão ecológica. Esse produto final, pessoal, vai ser justamente a comunidade clímax, ou seja, a comunidade, o ambiente daquele local, ele chega ao seu clímax. É o máximo que aquele ambiente pode suportar de vida, de seres vivos. E eu quero lembrar com vocês a respeito da aula sobre dinâmica de populações. Nessa aula eu expliquei para vocês sobre o potencial biótico, né, e a curva de crescimento real das populações de seres vivos. Vamos lembrar que eu tenho aqui todos os seres vivos, eles têm o que a gente chama de potencial biótico. Potencial biótico significa que se uma determinada população de seres vivos, de uma espécie, não tem predadores, não tem doenças para lhe afligir, ou não tem nenhum tipo de competição, e tem alimento suficiente para eles, a tendência natural que eles possuem ao longo do tempo é de crescer, de aumentar o número de indivíduos de maneira exponencial. Então, essa linha preta que vocês podem ver aqui é a curva do potencial biótico. Olha aqui, ó. Ao longo do tempo, o número de indivíduos ele vai aumentando de maneira exponencial. Só que isso não acontece na verdade. Por quê? O ambiente ele vai apresentar o que a gente chama de
ele vai apresentar o que a gente chama de limites ou limitação. Ou seja, existem fatores limitantes, que é a disponibilidade de alimento, espaço, predadores, competidores. Todos esses fatores, eles vão contribuir para que o crescimento dessa população não seja igual ao que vocês podem ver aqui no gráfico, que está representado pela linha preta, mas ele vai ser semelhante ao que vocês podem ver aqui pelo gráfico, representado pela linha vermelha. Então, esse gráfico ele representa o crescimento real, ou seja, logicamente que no início de uma colonização de um ambiente, o número de indivíduos de várias populações ou de várias espécies, ele começa a aumentar. Mas os limites ou os fatores limitantes, eles começam a limitar o crescimento dessa população, chegando a um momento em que o número de indivíduos ele não vai passar de um certo patamar. Esse patamar aqui a gente chama de resistência, capacidade de suporte do ambiente. É o máximo que aquele ambiente pode suportar de seres vivos. Por quê? Por causa justamente dos fatores limitantes, disponibilidade de alimento, predadores. Então, os ambientes eles têm um máximo de suporte. Da mesma maneira, se eu tenho um ambiente que está sofrendo um processo de sucessão ecológica, vai aumentar a quantidade de seres vivos ao longo do tempo naquele local, mas essa quantidade de seres vivos ela não vai ultrapassar um determinado patamar. Ou seja, ela não vai ultrapassar a capacidade de suporte do ambiente, que é o que está sendo representado por essa linha em azul. Ok, pessoal? Então, vamos para a próxima questão. As briófitas mais conhecidas são os musgos, que formam extensos tapetes verdes sobre rochas, troncos de árvores e barrancos. Quando habitam rochas, fazem parte de um importante processo ecológico, denominado sucessão ecológica. Em relação ao papel das briófitas nesse processo, assinale a alternativa correta. Vamos lá. Letra A. As briófitas, ao habitarem nas rochas, as briófitas iniciam o processo de sucessão ecológica secundária, no qual se comportam como espécies-chaves no ecossistema. Pessoal, plantas briófitas, assim como os líquens, né, que são aquela associação que existe entre fungos e algas, elas são considerados organismos pioneiros. Então, como eles são organismos pioneiros, eles fazem parte do processo de sucessão primária. No caso aqui, ele está dizendo que as briófitas elas iniciam o processo de sucessão ecológica secundária. Secundária não, primária, ok, pessoal? A letra B. A comunidade formada pelas briófitas sobre a rocha pode ser considerada uma comunidade clímax, já que a rocha não pode sofrer alteração. Pessoal, essa alternativa aqui, ela está errada. Por quê? As briófitas, como elas são organismos pioneiros, elas vão fornecer subsídio ou vão preparar o terreno para que outros seres vivos consigam sobreviver naquele local. Então, logicamente que quem vem depois das briófitas serão gramíneas, serão pequenos arbustos e, por último, até mesmo, se possível, árvores. Então, as briófitas elas não fazem parte, elas não podem ser consideradas uma comunidade clímax. Porque o que é comunidade clímax? Comunidade clímax é quando o ambiente ele já tem o seu máximo de seres vivos que estão ali naquele local e que, daquele momento, não vai aumentar de maneira considerável a quantidade de indivíduos daquele local, daquela população, certo? Então, eu tenho aqui uma rocha que nunca foi habitada. Então, esse ambiente rochoso que nunca foi habitado, ele precisa sofrer algumas alterações, algumas mudanças, para que o ambiente tenha capacidade de suportar seres vivos. Então, os primeiros indivíduos que vão conseguir colonizar essas rochas são os musgos, né, que são plantas briófitas. Mas, além dos musgos, existem os líquens. Esses organismos são organismos pioneiros. Quando eles morrem, por exemplo, fica ali a matéria orgânica naquele local.
e aquela matéria orgânica ela vai se transformar em solo, um solo fértil, justamente para o crescimento de pequenas gramíneas. E aí essas gramíneas, quando elas morrem também, deixa a matéria orgânica depositada ali no solo. E também a rocha ela vai sofrer intemperismo, vai sofrer quebra, ruptura, vai se fragmentar, o solo vai se formar. E esse solo formado, posteriormente, vai dar condições para que plantas maiores possam crescer. Ok? Então, logicamente que quem vem depois das briófitas serão outras espécies de vegetais que, consequentemente, vai chegar um momento em que a comunidade vai se tornar comunidade clímax, certo? E aí aqui é uma imagem de algumas briófitas, né? Nós temos uma aula só a respeito de vegetais. Na aula de briófitas, eu falo para vocês lá que as briófitas elas têm uma porção chamada de gametófito e um pendúculo aqui chamado de esporófito. Eu até convido a vocês, se vocês tiverem condições de acessar o YouTube, acessar a aula sobre plantas briófitas, certo? Então, a letra B não pode ser considerada correta, porque planta briófita não faz parte da comunidade clímax. Vamos para a letra C. A letra C diz o seguinte, pessoal. As briófitas são consideradas espécies secundárias por conseguirem viver em mais de um tipo de habitat além das rochas. Já falei para vocês, briófita não é secundária, ela é primária, porque ela, assim como os líquens, elas conseguem habitar um ambiente que nunca foi habitado antes, certo? Então, sobrou a letra D, que diz o seguinte: o processo de sucessão que ocorre nas rochas nuas é chamado de sucessão primária, e as briófitas são as plantas pioneiras nesse local. Perfeito, pessoal. Essa alternativa, ela mostra realmente qual é o papel das briófitas, assim como também o papel dos líquens, certo? Vamos para a próxima questão. Diz o seguinte, olha só. As queimadas comuns na estação seca em diversas regiões brasileiras podem provocar a destruição da vegetação natural. Após a ocorrência das queimadas em uma floresta, é correto afirmar que, antes que eu leia as alternativas, eu quero que vocês prestem atenção no que o enunciado falou. Ele falou de queimada. A queimada já está acontecendo num ambiente que já era habitado. Então, se o ambiente já estava sendo habitado, o processo de sucessão que vai ocorrer ali não vai ser sucessão primária, e sim sucessão secundária, certo? Então, voltando aqui para o que ele está dizendo, após a ocorrência de queimadas em uma floresta, é correto afirmar que, com o passar do tempo, ocorrerá a sucessão primária? Já falei para vocês, não vai ser primária, vai ser sucessão secundária. Por quê? A sucessão primária, ela acontece em ambientes que nunca foram habitados, como, por exemplo, uma ilha que sofreu um processo de erupção vulcânica, ou uma ilha que acabou de emergir por uma erupção vulcânica de um vulcão que estava, por exemplo, localizado no fundo do mar. E ali vai se formar uma ilha. Essa ilha nunca foi habitada. Então, a sucessão ecológica que vai acontecer ali é primária. Nesse caso, como eu estou mencionando uma queimada, o ambiente já era habitado antes. Letra A não vai ser. Letra B. Após o estabelecimento dos líquens, ocorrerá a instalação de novas espécies. Então, no caso aqui dos líquens, pessoal, eles vão fornecer ali alguns subsídios para que novas espécies possam habitar. Mas vamos continuar lendo aqui as alternativas, vamos ver aquela que realmente, se tem alguma outra alternativa que não vai contradizer aqui o que a letra B diz, né? A comunidade clímax será a primeira a se estabelecer. A letra C, logicamente, está errada porque o que vem por último é a comunidade clímax, certo? Então, eu já elimino a letra A e a letra C, fiquei meio que em dúvida na letra B. Vamos para a letra D. Somente após o retorno dos animais é que as plantas voltarão a instalar na área de queimada. Pessoal, um ambiente que sofreu queimada, quem vai habitar aquele ambiente primeiro são novos vegetais que irão nascer naquele local. Lógico que os animais não vão para um lugar que não tem vegetação. Então, a letra D também está errada. E a letra E.
a colonização por espécies pioneiras facilitará o estabelecimento de outras espécies. Então, pessoal, eu vi aqui a letra A está errada, certo? A letra B estava errada, por quê? Após o estabelecimento dos líquens, ocorrerá a instalação de novas espécies, não dos líquens. Nós vamos ter estabelecimento de plantas briófitas, certo? Então, o que são os líquens? São essas estruturas que tem, geralmente nós percebemos eles em troncos de árvores, em rochas nuas, por exemplo, certo? No caso da letra C estava errado, como eu já falei para vocês, a comunidade clímax não vai ser a primeira a se estabelecer no ambiente. E a letra D está errada porque ele fala que os animais eles vão retornar primeiro. Não, eles vêm depois que as plantas nascem. Então, a alternativa correta vai ser a letra E, certo, pessoal? Vamos aqui para a próxima questão, que diz o seguinte: vários eventos caracterizam a evolução de uma comunidade biológica durante uma sucessão ecológica. Assinale a alternativa que contém o conjunto correto desses eventos. Quais são as etapas do processo de sucessão ecológica? É basicamente isso que eles querem saber através dessa questão. Então, a letra A diz: modificações no microclima de uma comunidade em sucessão causam diminuição da diversidade biológica e aumento da biomassa. Pessoal, as modificações do microclima, elas não vêm primeiro, elas vêm depois. Primeiro você tem o estabelecimento de comunidades pioneiras, depois essas comunidades elas vão dando subsídio para que comunidades secundárias possam nascer, e até chegar à comunidade clímax. E quando você percebe, com o passar do tempo, vai aumentando a biodiversidade e, consequentemente, com o aumento da biodiversidade, o clima ele vai ficando mais ameno, porque o clima ele é reflexo da vegetação. Então, se eu tenho a vegetação vai aumentando ao longo do tempo, ela vai propiciando para que o clima vá ficando mais ameno. E aí vai ocorrendo mudanças no microclima daquele ambiente, certo? Então, a letra A não vai ser porque ele está colocando aqui que ocorre primeiro modificações no microclima, tá? De uma comunidade em sucessão. E aí vai causando a diminuição da diversidade biológica. Não, com o passar do tempo, a diversidade biológica ela vai aumentando. E se vai aumentando a quantidade da biodiversidade biológica, vai aumentar a biomassa, porque vai aumentar a quantidade de seres vivos daquele ambiente. A letra B, ele diz o seguinte, que as etapas de sucessão serão essas aqui, ó. Aumento da diversidade biológica de uma comunidade em sucessão leva ao aumento da biomassa. À medida que as novas comunidades se sucedem, ocorrem modificações no microclima. Perfeito, pessoal. É isso que acontece. Você tem aqui um aumento da biodiversidade. Olha só. Primeiro você tem as comunidades pioneiras, como líquens e plantas briófitas, uma pequena quantidade de seres vivos. Mas aí, conforme o tempo vai se passando, vai se estabelecendo gramíneas, vai nascendo pequenos arbustos. Esses arbustos vão ajudando para que árvores maiores possam colonizar aquele ambiente. Alguns pássaros vão ali habitar naquele ambiente. Então, percebam que vai aumentando a quantidade de seres vivos que vão ali passar a morar naquele local. Vai aumentando a biodiversidade biológica, tá? Isso vai o quê? Aumentar a biomassa, porque se aumenta a quantidade de seres vivos, aumenta a massa de seres vivos naquele local. E, à medida que as novas comunidades se sucedem, ocorrem modificações no microclima. A temperatura, o microclima naquele local vai mudar consequentemente. A letra C, por que ela está errada? Porque ele diz que ocorre o aumento da biomassa da comunidade em sucessão e leva ao aumento da diversidade biológica e à estabilização do microclima. Não, o microclima ele vai sofrendo mudanças. Então, pessoal, essa foi nossa aula aqui sobre sucessão ecológica. Nós pudemos resolver algumas questões. Geralmente você vai perceber que tem questões desse tipo no Enem. Então, espero que vocês estejam preparados para essas questões. Aguardo todos na próxima aula. Tchau, tchau.